Boa tarde, bem-vindos ao nosso webcast, onde vamos explorar aqui a linha de turismo mais sustentável. Esta é uma iniciativa que se destaca na promoção de um turismo mais responsável e consciente em Portugal. Neste encontro vamos, portanto, discutir a importância da linha para o desenvolvimento sustentável do setor turístico, analisando aqui as regras de acesso a este apoio. Para isso, eu tenho comigo Beatriz Sousa, consultante da EFI Group na equipa de incentivos financeiros, bem como Lourdes Guerra, a nossa Sustainability Advisor. Obrigada às duas pela vossa participação. Eu aqui para iniciar esta conversa, se calhar começava por chamar a Beatriz e perceber aqui quais é que são as diferenças nas linhas de apoio do Turismo de Portugal. Já conhecíamos aqui a linha de apoio à qualificação da oferta, inclusive temos também um webcast sobre o tema, convido a todos a assistir através do nosso YouTube. Mas em que é que se diferencia esta nova linha de turismo mais sustentável, Beatriz? É verdade. Boa tarde a todos, antes de mais. A linha de apoio à qualificação da oferta é, portanto, uma linha por nós já conhecida. É uma linha protocolada entre o Turismo de Portugal e as instituições bancárias, com uma dotação de 300 milhões de euros que visa auxiliar as empresas a desenvolver e a investir em projetos turísticos que, de certo modo, qualifiquem a oferta atualmente existente e que também demonstrem aqui um cumprimento com os requisitos de sustentabilidade ambiental e social. Já a linha de turismo mais sustentável, portanto, esta nova linha no âmbito do turismo, é uma linha financiada pelo Turismo de Portugal e gerida pelo Banco Português de Fomento. Portanto, tem uma dotação de 50 milhões de euros com uma garantia mútua em crédito para apoiar investimentos na área da sustentabilidade ambiental. Portanto, investimentos, por exemplo, de gestão de energia, gestão de água, gestão de resíduos, de biodiversidade também, por exemplo. Aqui em termos de comparação entre a LACO, a linha de apoio à qualificação da oferta, e a linha de turismo mais sustentável, ao nível da elegibilidade das empresas, portanto, são enquadráveis PMEs e não PMEs para a LACO, enquanto que a linha de turismo mais sustentável acaba por ser aqui uma linha mais abrangente, de certo modo, porque permite aqui também, portanto, empresas como as small mid caps e as mid caps. Ambas as linhas, neste momento, solicitam, portanto, uma adesão por parte das empresas ao programa Empresas de Turismo 360. Em termos de projetos e operações enquadráveis, e comparando aqui também as duas linhas, a linha de apoio à qualificação da oferta é uma linha que permite, portanto, investimentos para a criação de estabelecimentos, empreendimentos e atividades turísticas, desde que implementados em territórios de baixa densidade, investimentos também da requalificação, destes mesmos investimentos, destes mesmos estabelecimentos e empreendimentos, projetos ainda na área do empreendedorismo e projetos também localizados na região do Algarve. Já a linha de turismo mais sustentável, portanto, esta linha permite investimentos para a aquisição de equipamentos, sistemas ou até mesmo a implementação de soluções que promovam a transição energética e a neutralidade carbónica. Exemplo disso são, por exemplo, no âmbito da eficiência hídrica, são aqui, portanto, permitidos investimentos relacionados com a aquisição de dispositivos e equipamentos de uso de água mais eficientes, equipamentos que monitorizem e controlem, portanto, de forma inteligente o consumo de água e equipamentos também de otimização de sistemas de rega. Por exemplo, no âmbito da eficiência energética, portanto, são aqui considerados elegíveis investimentos que visem, portanto, a aquisição de sistemas de iluminação interior e exterior que sejam mais eficientes, equipamentos de monitorização e controlo inteligente do consumo de energia, equipamentos de produção de energia, portanto, elétrica para autoconsumo, por exemplo, através, obviamente, aqui de fontes renováveis com e sem armazenamento de energia. Portanto, eu diria que a diferença entre as duas, ao nível das suas áreas, daquilo que são as suas áreas de foco, portanto, a LACO, a linha de apoio à qualificação da oferta, tem aqui um foco na criação e requalificação, de certo modo, dos empreendimentos e estabelecimentos turísticos. Obviamente tem aqui uma componente de investimento também nas áreas da sustentabilidade ambiental e social. No entanto, esta linha
de turismo mais sustentável acaba por ter um elevado foco na aquisição mesmo dos equipamentos mais eficientes que, de certo modo, promovam aqui a transição energética e a neutralidade carbónica e que contribuam, por exemplo, para uma redução da emissão de gases com efeito de estufa e de incorporação de energias renováveis, por exemplo. Mencionaste aí vários tipos de investimentos que são elegíveis, mas pergunto-te que tipo de operações é que também são enquadráveis para financiamento através desta nova linha Turismo Mais Sustentável? Portanto, como eu disse ainda agora, não é? Esta linha visa apoiar empresas no setor do turismo que pretendam investir em equipamentos ou sistemas que promovam a transição energética e a neutralidade carbónica. Neste sentido, são aqui elegíveis as ações que incluam uma redução das emissões de gases com efeito de estufa, a incorporação de energias renováveis, por exemplo, a otimização do consumo de energia primária. São aqui também elegíveis ações que, de certo modo, permitam uma gestão da água e de resíduos mais eficiente, a descarbonização da mobilidade também, que promovam a circularidade e que valorizem sobretudo a biodiversidade. E, portanto, eu diria que estas operações, portanto, devem sempre incluir pelo menos um investimento na área da gestão de água ou na área da gestão de energia, sob pena de não serem enquadráveis as candidaturas no qual o investimento corresponde exclusivamente a intervenções no âmbito das demais categorias. Portanto, as empresas que pretendam candidatar-se a esta linha necessitam de apresentar sempre investimentos no âmbito da gestão de água ou no âmbito da gestão de energia. Não são aqui também, portanto, elegíveis operações para a aquisição de imóveis, para a aquisição de bens em estado de uso e para a aquisição de viaturas ligeiras, a menos que estas viaturas assumam um caráter de meios de produção. O que é que isto significa? Que se a atividade da empresa for, portanto, no âmbito da animação turística, cujo meio de produção seja um veículo ligeiro, por exemplo, são sim consideradas elegíveis investimentos em mobilidade sustentável, como, por exemplo, a aquisição de veículos elétricos ou até mesmo aqui a instalação de pontos de carregamento junto do empreendimento ou da atividade turística da entidade beneficiária para o carregamento não só dos veículos da empresa, como também para o carregamento dos veículos dos seus clientes. Mencionaste aí algumas regras de acesso. Consegues explorar um pouquinho mais os critérios de qualificação das empresas para a potencial submissão de uma candidatura a esta linha? Sim, portanto, aqui esta linha, em termos de critérios de qualificação das empresas para que consigam, portanto, submeter uma candidatura, portanto, são consideradas elegíveis as micro, pequenas e médias empresas, portanto, as PMEs, as small mid-caps, as mid-caps e as grandes empresas, desde que estas se localizem em território nacional e desenvolvam a sua atividade principal com o CAI enquadrado numa lista que já está definida. No entanto, dessa lista eu destaco os principais códigos de atividade turística, como o Código 55, o Código 56 e o 93. Queria também deixar a nota de que, à exceção do CAI de gestão de instalações desportivas, os restantes CAIs 93 que constam nessa lista apenas são considerados elegíveis caso as atividades sejam desenvolvidas por empresas de animação turística. E para isso, as empresas necessitam de ter um registro no Registro Nacional de Agentes de Animação Turística, portanto, o conhecido RENAT. Relativamente aqui a outras condições de elegibilidade das entidades, as empresas necessitam, portanto, de ser aderentes ao programa Empresas de Turismo 360, como também já falámos há pouco. Portanto, necessitam de apresentar aqui pelo menos um ano de capitais próprios positivos, a contar do exercício de 2021, ou caso esta condição não seja necessário comprovar, poderão apresentar um balanço intercalar à data da submissão de candidatura que comprove, portanto, esta situação regularizada. Terão aqui também que ter ainda e demonstrar, no fundo, ter viabilidade económica ou financeira, possuir contabilidade organizada e também ter aqui uma situação económica ou financeira equilibrada. Já nos mencionaste aqui várias condições gerais de acesso a esta linha, mas eu pergunto se existe aqui alguma particularmente relacionada com as condições de financiamento deste apoio que consideres importantes de destacar. Sim, portanto, esta linha prevê um apoio máximo de 750 mil euros por empresa, com um prazo global de financiamento de 180 meses, portanto 15 anos, e um prazo de vigência de 12 meses.
tem aqui também um período de carência de capital que pode ir até 48 meses, portanto 4 anos, e esta linha prevê ainda, portanto, uma garantia de sociedades de garantia mútua de até 80%, com uma contragarantia concedida pelo Fundo de Contragarantia Mútua de 80%. Ao nível, por exemplo, das taxas e comissões, os beneficiários têm aqui uma comissão de garantia mútua que será calculada com base no montante garantido e no rating, portanto, na tipologia da empresa e na maturidade da operação. Portanto, eu diria que não há aqui uma comissão fixa para todas as empresas, porque irá depender, obviamente, da maturidade da operação, da tipologia de empresas, e o mesmo acontece para as taxas de juros, portanto, o spread máximo que será determinado, portanto, com base na notação de riscos específica de cada instituição de crédito e na maturidade da operação, pelo que aqui igualmente não há um spread máximo que seja aplicável a todas as entidades beneficiárias. Uma das grandes vantagens desta linha, eu diria que é aqui uma possibilidade de conversão parcial do empréstimo em subvenção não reembolsável, portanto, que poderá ir até 20% do valor do financiamento contratado na generalidade das localizações. Eu digo isto porquê? Porque para as operações que são enquadradas exclusivamente no plano de prevenção, de monitorização e contingência para situações de seca, sobretudo na região do Algarve, a conversão em subvenção não reembolsável poderá ascender a 30%. Portanto, neste sentido, eu digo que os requisitos para que as empresas consigam aceder a esta conversão do empréstimo portanto, subvenção não reembolsável são algumas, mas eu destaco aqui o facto de terem que ter a sua situação fiscal e contributiva regularizada perante não só a autoridade tributária, como a Segurança Social, mas também o Turismo de Portugal, e o facto de o pagamento desta subvenção não poder ultrapassar aqueles que são os limites máximos de auxílios de Estado que podem ser atribuídos à empresa beneficiária. Neste sentido, o Turismo de Portugal, conforme, portanto, irá confirmar o cumprimento dos requisitos, portanto, associados ao primeiro exercício económico completo após a data de conclusão deste investimento, e esse primeiro exercício económico é o chamado ano cruzeiro, e para tal as empresas beneficiárias terão de submeter um relatório de sustentabilidade produzido pela ferramenta Forest no âmbito do programa Empresas de Turismo 360 e um relatório ainda técnico de auditoria demonstrativo da realização, portanto, destes investimentos que estavam previstos quando do pedido de financiamento e do cumprimento também dos respectivos indicadores de desempenho. Queria aqui também, se calhar, fazer portanto, levantar aqui alguns daqueles que são os documentos a apresentar com esta candidatura, porque são ainda alguns, mas eu destacaria aqui a declaração de empresa única e autónoma, quando assim é aplicável, a declaração de compromisso de beneficiário. No caso das PMEs, terão também que apresentar o certificado PME, o código do registro no Registro Central do Beneficiário Efetivo, portanto no RCBE, o código de acesso à certidão permanente comercial, o relatório e contas ou as IES, que demonstram, portanto, o facto das empresas terem uma situação económico-financeira equilibrada e ainda, por fim, uma certidão de não dívida à Segurança Social e à Autoridade Tributária. Excelente, Beatriz, acho que foi bastante completa toda esta apresentação da linha. No entanto, deixe-me só relembrar que quaisquer dúvidas ou questões que tenham podem deixá-las no chat, que as mesmas serão respondidas após esta sessão, com a maior brevidade possível, e aqui também com a ajuda da nossa Beatriz. Para terminar aqui a tua intervenção, Beatriz, eu perguntava-te quais é que consideras serem os principais benefícios, bem como os principais desafios que esta linha de financiamento pode oferecer aqui para as empresas do setor do turismo? Portanto, eu diria que o setor do turismo tem vindo a ter um papel cada vez mais preponderante na economia portuguesa. Para termos aqui uma ideia realmente do seu impacto, em 2023 este setor contribuiu para cerca de metade do crescimento do PIB, demonstrando realmente ter aqui e ser uma atividade económica fundamental para a geração não só de riqueza, como também de emprego em Portugal. Neste sentido, é de grande relevância existirem linhas de financiamento, como a linha de turismo mais sustentável, que auxiliem aqui as empresas turísticas a aceder a fontes de financiamento que, de certo modo, são mais vantajosas e que lhes permitam, portanto, investir em equipamentos que monitorizem o impacto da sua atividade. Estes investimentos irão permitir às empresas atuarem de forma mais consciente e a adotarem práticas mais sustentáveis que reduzam aqui também o impacto ambiental das suas operações.
No entanto, poderão aqui existir e as empresas poderão aqui encontrar alguns desafios no acesso à linha, nomeadamente pelo facto de muitas vezes a estratégia a seguir ser um pouco incoerente ou estar pouco definida. Por esse mesmo motivo, o ideal é que as empresas que pretendam, obviamente, aumentar aqui a probabilidade de sucesso das suas candidaturas à linha de turismo mais sustentável, recorram ao apoio de consultores especialistas que darão, obviamente, todo aqui o apoio na preparação de uma candidatura com uma coerência, por exemplo, entre os investimentos a implementar e a estratégia da empresa a seguir. Deste modo, eu diria que a linha de turismo mais sustentável poderá realmente contribuir para a continuidade da mudança do setor. Cada vez mais os países que promovem o turismo sustentável são mais procurados, portanto, há aqui uma crescente preocupação pelos viajantes em visitar países com políticas e práticas favoráveis ao meio ambiente, pelo que a linha de turismo mais sustentável poderá realmente contribuir aqui para a melhoria da imagem das empresas, não só a nível nacional como internacional também, e consequentemente para o aumento da sua competitividade, podendo até mesmo, por exemplo, colocar Portugal na lista de um dos países que é mais consciente e sensibilizado para a temática da sustentabilidade do setor. Sem dúvida, Beatriz. Acho que fizeste aqui um excelente resumo, mas também ninguém melhor do que a Lourdes para nos fazer aqui esta ponte. Obrigada pela tua intervenção, de qualquer das formas. Efetivamente, com esta urgência por um setor do turismo cada vez mais sustentável, pelos inúmeros fatores que a Beatriz mencionou, Lourdes, pergunto-te quais é que são os maiores desafios que as empresas enfrentam ao tentarem implementar estas práticas sustentáveis, mesmo após a obtenção de financiamento. Boa tarde a todos. Sem dúvida, Bárbara, importa explorar os principais desafios que surgem após a obtenção do financiamento. Não nos podemos focar apenas nesta obtenção. Permitam-me dividi-los desde já em 3 dimensões. Existem aqueles primeiros desafios que são os operacionais. E, portanto, isto está muito relacionado à forma como as mudanças que se querem sustentáveis são implementadas no dia-a-dia nas organizações. E, portanto, aqui um dos grandes desafios é a falta de capacitação técnica no domínio da sustentabilidade, porque muitas empresas acabam por não ter aquele que é o conhecimento especializado necessário, por exemplo, para implementar sistemas de energia renovável, políticas de gestão de eficiência energética ou hídrica, práticas de gestão de fornecedores ou práticas, por exemplo, de economia circular. E às vezes até mesmo dentro daquilo que é o edificado, construído, analisar incompatibilidades de infraestrutura existente para estas mudanças. Por exemplo, se estivermos a falar de adaptar um hotel histórico para incluir sistemas de gestão hídrica ou energética, não é? Pode ser extremamente desafiador e, portanto, exigir reformas que são mais complexas, mais onerosas e dando aqui apenas alguns exemplos. Além disso, ainda dentro daquilo que é a temática operacional, existe alguma falta de consciencialização para este tema da sustentabilidade. Nem todas as pessoas dentro das organizações ou mesmo entre os seus clientes compreendem a importância destes temas e muitas vezes associam muito àquilo que é apenas a dinâmica ambiental, em detrimento da componente social, de governança, não é? Da responsabilidade da organização ou mesmo daqueles que são os ganhos económicos. E, portanto, por vezes é difícil criar aqui um alinhamento interno e efetivamente operacional em torno das metas de sustentabilidade para além daquilo que é o financiamento. E, portanto, a solução para este tipo de desafios poderia passar por diagnósticos bem estruturados, aqueles que são as problemáticas que as organizações estão a enfrentar no seu contexto, na sua realidade, e dar formação, seja de sensibilização para este tema, seja formação contínua às equipas, e até optar por uma abordagem faseada. Nós sabemos, todos nós, não é, que trabalhamos na temática da sustentabilidade e dos critérios ESG, que é demasiado complexo para irmos a todas as frentes e, portanto, temos que olhar para aquilo que são os nossos sistemas materiais, não é, que se usa muito hoje em dia esta terminologia, e, portanto, capacitar as nossas equipas internas, sensibilizar também os nossos clientes, que são uma das partes interessadas extremamente relevantes nestes temas, para termos aqui uma efetiva mudança para um setor turístico mais sustentável. O segundo grupo de desafios que eu gostaria de elencar tem a ver com aquilo que é a cultura organizacional, não é? Internamente existe muito, infelizmente, a resistência à mudança, e não é só no setor do turismo, em todos os setores, em todas as organizações, e, portanto, colaboradores e gestores que estão muito habituados a métodos mais tradicionais da gestão turística podem, de alguma forma, hesitar a adotar novas práticas e fazer alterações, e, portanto, questões como
a implementação de práticas de gestão hídrica, energética, contabilização da sua pegada de carbono, a auscultação das suas partes interessadas, nomeadamente a sua cadeia de valor. Pode parecer algo simples de colocar em prática, mas pode haver aqui alguma resistência. E, por fim, dos conjuntos de desafios, portanto, para além daquilo que são os operacionais, e os culturais, perdão, temos os financeiros, portanto, isto é uma barreira também significativa. Alguns custos operacionais, estas transições podem ser um problema, porque são elevados. E, portanto, aqui também temos aqui outra questão, que é o retorno sobre o investimento. Projetos como a instalação de painéis solares, muitas vezes, podem desmotivar um pouco as empresas, porque demora a ter o nosso ROI, não é? O retorno sobre o investimento. E há também aquilo que é um receio generalizado da dependência de incentivos financeiros. Muitas empresas só conseguem efetivamente implementar práticas de sustentabilidade quando contam com subsídios e apoios. E, portanto, se estes subsídios ou se estes apoios forem reduzidos ou eliminados, como é que nós vamos garantir aqui a continuidade das iniciativas? E, portanto, isto é um caminho que as empresas devem ponderar e começar a fazer, para que, no momento em que, de alguma forma, estes incentivos financeiros sejam mais escassos, exista a continuidade do projeto, que é o que se pretende. Portanto, se fazendo aqui um wrap-up destes desafios, diria que se olharmos para aquilo que são os desafios operacionais, os desafios culturais e financeiros com os óculos da sustentabilidade, ou seja, descomplicarmos e fomos endereçando paulatinamente cada questão, teremos aqui a oportunidade de construir um setor turístico mais sustentável, mais resiliente e também, de alguma forma, mais competitivo. Perfeito. Lourdes, a certa altura mencionaste aí a fase de diagnóstico, que me parece realmente muito importante antes de avançar para estes processos de financiamento, mas pergunto-te de que forma é que depois podemos medir o impacto destas iniciativas financiadas, nomeadamente por esta nova linha do turismo mais sustentável, sim. Bom, um dos aspectos mais importantes, eu diria, que de qualquer programa de financiamento, seja este seja outro, mas quando falamos em temas de sustentabilidade, é entender efetivamente como medir o impacto das iniciativas que são financiadas. Portanto, nós temos que ter indicadores que sejam claros e objetivos e que nos permitam, de alguma forma, avaliar realmente, por um lado, o cumprimento dos objetivos e, por outro lado, se realmente este incentivo, este financiamento ajudou na efetiva mudança de paradigma. E, portanto, para medir o impacto das iniciativas financiadas, nós precisamos de olhar para aquilo que são indicadores específicos e que cobram diferentes aspectos de sustentabilidade. E podemos, de forma até muito simplista, se me permitem, organizá-los e dividi-los em categorias com acrónimos que nós já conhecemos, para não trazer ainda mais complexidade ao tema, nomeadamente questões ESG, E de ambiental, environment, não é? S de social, ou social em inglês, e G de governance, ou governança corporativa. E, portanto, se nós olharmos para aquilo que são indicadores ambientais, e são os mais frequentemente diretos e utilizados para medir o impacto das práticas sustentáveis, e neste caso em particular financiadas. Podemos estar a falar por indicadores ou ambientais no âmbito da redução das emissões, por exemplo, de gases com efeito de estufa, e podemos avaliar a quantidade de emissões evitadas, especialmente em projetos que envolvem energia renovável, não é? E eficiência energética, ou práticas mesmo de combate ao desperdício alimentar, que é um dos grandes responsáveis pela emissão de gases com efeito de estufa. Podemos falar daquilo que são indicadores associados à gestão de resíduos, portanto, que é um indicador comum por exemplo, da percentagem de resíduos reciclados ou desviados de aterro, refletindo também aquilo que são práticas e avanços na economia circular, nas estratégias de economia circular de cada organização, ou mesmo, que é algo que olhamos pouco, mas que é muito importante, que é a conservação da biodiversidade. Nós podemos ter aqui uma avaliação, um indicador que avalie o número de hectares ou uma área determinada de habitat restaurado ou protegido, fruto de uma iniciativa de financiamento como esta, porque, na verdade, se nós pensarmos, a natureza é a base da nossa existência. Se olharmos para aquilo que são indicadores sociais, nós podemos estar a medir, por exemplo, a criação de emprego verde, quantos empregos foram gerados, direto ou indiretamente, por práticas sustentáveis. Podemos estar a olhar para aquilo que são ações de sensibilização e educação, um dos desafios que foram elencados anteriormente. Portanto, avaliar qual foi o número de colaboradores, de clientes ou de comunidades locais que participaram em ações concretas de formação e de sensibilização. Ou mesmo ao nível daquilo que é a melhoria da qualidade de vida, nesta ótica mais social, por exemplo, termos projetos
que revertem a favor, projetos de responsabilidade social, que revertem a favor das comunidades locais onde os operadores turísticos se inserem. E por último, e não menos importante, temos aqui indicadores de governança ou indicadores também económicos, de governança numa ótica de práticas de anticorrupção, de justiça naquilo que é a política de seleção de fornecedores, ou mesmo indicadores económicos, nomeadamente aquilo que eu já tinha mencionado, o retorno sobre o investimento, o ROI, em sustentabilidade. Medir qual é o tempo necessário para que uma iniciativa recupere um determinado investimento inicial através de poupanças operacionais. Ou mesmo olhar para aquilo que é um indicador que às vezes é um bocadinho menosprezado, que é a redução de custos operacionais. Por exemplo, se eu diminuir a minha fatura de energia, a minha fatura de água, a minha fatura de gestão de resíduos, por exemplo, devido à implementação de medidas mais eficientes, portanto, práticas mais sustentáveis, eu também não estou, de alguma forma, a gastar dinheiro. É dinheiro que fica na minha organização. Ok? Portanto, já sabemos como medir, não é? Já dei aqui a orientação de alguns possíveis indicadores, então como é que vamos implementar esta medição? E isto é um beabá básico, não é? Definir metas claras desde o início, não é? do nosso projeto, utilizar ferramentas e tecnologias apropriadas, nomeadamente ao nível de sistemas de monitorização, sensores de consumo, como a Bia há pouco mencionou, seja de água, seja de energia ou outros, recolher dados regularmente, não é? Implementarmos o projeto e dali a um ano ou um ano e pouco vamos gerar, deixa lá ver como é que isto está a correr. Não, nós temos que fazer esta recolha e análise regular para que até ao final do projeto nós consigamos ajustar algum desvio. E analisar e comunicar os resultados até numa ótica de transparência, não é? De governance da nossa organização. E, portanto, eu gostaria apenas de mencionar aqui, até como uma ideia um pouco mais romântica destes temas, é certo que os indicadores são essenciais para medir o progresso, ok? Mas a verdadeira transformação ela ocorre quando as pessoas dentro das empresas, das comunidades onde se inserem, até mesmo pelos clientes que conseguem, de alguma forma, consciencializar, adotam uma nova mentalidade. Ou seja, e, portanto, nós falamos muito daquilo que é a mudança necessária de paradigma, mas isto só acontece para além daquilo que é o financiamento, se nós efetivamente conseguirmos mudar mentalidades. E por isso, eu creio que é uma oportunidade muito interessante para o setor do turismo, permitindo que se torne também mais, para além de competitivo e resiliente, que se torne inovador, pensar novas formas de se tornar mais sustentável. Sem dúvida, mas a par dessa mudança que tu falas e bem das mentalidades, sobretudo dentro das organizações, como é que tu achas que as políticas públicas e a própria regulamentação em torno deste tema da sustentabilidade estão ou não a influenciar o setor do turismo? Bom, o turismo é uma das indústrias mais importantes a nível global e, portanto, Portugal também é testemunho disso mesmo. Mas também e nós não podemos olhar de soslaio, não é? É um dos setores que mais pressiona os recursos naturais e os ecossistemas. E neste contexto, as políticas públicas e de regulamentação desempenham um papel fundamental. Em primeiro lugar, eu acho que é importante reconhecer que qualquer política pública de sustentabilidade, no setor em particular aqui do turismo, está cada vez mais alinhada com aquilo que são as agendas globais, seja o Acordo de Paris, sejam os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável definidos pela ONU, ou seja, por exemplo, o Pacto Ecológico Europeu. Portanto, aquilo que são as agendas globais que todos conhecemos e que estabelecem metas claras, como a neutralidade climática até 2050, a promoção da economia circular que comentei, enfim, elas têm um foco regulamentar nacional e regional muito concreto e que, de alguma forma, estabelece uma pressão adicional nas organizações para quê? Para reduzir aquilo que são as suas emissões de carbono, promovendo transportes mais limpos, eficiência energética, dos empreendimentos turísticos, etc. Promover práticas de gestão sustentável de recursos naturais como água e energia, integrar a economia circular e gestão de resíduos e embalagens, entre muitas outras. Portanto, as políticas públicas e a regulamentação, para além de estarem muito alinhados com aquilo que são as agendas globais, elas exercem também alguma pressão adicional naquilo que são os setores turísticos. E, portanto, também importa referir que, apesar desta pressão, existem estas linhas que são dos principais motores de mudança do setor turístico, ou seja, existe esta pressão, mas para haver esta mudança de paradigma tem que haver financiamento e, portanto, é verdade que existe a crescente regulamentação e que, de alguma forma, cada vez vemos mais tornar a sustentabilidade como uma prioridade, seja na agenda
global ou nacional dos nossos governos, seja naquilo que é a pressão com as nossas organizações, e temos o exemplo desta linha de turismo mais sustentável, ou mesmo do Plano de Turismo Sustentável 2030, que é um plano estratégico que estabelece também metas ambiciosas para descarbonizar o setor, e, portanto, para além daquilo que... e que havia... perdão, deixem-me só reformular, que havia comentou há pouco sobre a exigência da elaboração de relatórios de sustentabilidade, muito em particular com a ferramenta Forest. Portanto, existe aqui um impacto no setor fruto daquilo que é a regulamentação existente. Portanto, isto vai fazer o quê? Transformar modelos de negócio, portanto, as empresas vão ter que se adaptar, não há volta a dar, não podemos olhar para o lado e esperar que isto passe, não. Os modelos operacionais vão ter que atender a estas novas exigências. Existe uma maior valorização também, fruto de muita regulamentação associada, uma valorização da sustentabilidade para os próprios consumidores e clientes. Portanto, as políticas públicas de alguma forma também estão a moldar a percepção dos consumidores cada vez mais, e por isso também é que os turistas procuram muitas vezes experiências e empresas que promovam práticas sustentáveis, seja desde alojamentos ecológicos, operadores que respeitem a biodiversidade, etc. E isto também faz o quê? Fazem aumentar a competitividade, porque é claro que dentro daquilo que é o clássico setor do turismo, as empresas têm que olhar um pouco para o lado para a sua concorrência e perceber o que é que estão a fazer. E, portanto, esta regulamentação ajuda também a endereçar estes desafios e estas novas oportunidades, seja de criação de mercados e serviços mais inovadores, para este apoio à transição de paradigma que queremos para um setor mais sustentável. Isso mesmo, aqui um bocadinho de peer pressure, não é? A pressão pelo que os outros à nossa volta estão a fazer, e que nesse aspecto é bastante positiva. Lourdes, para terminar, pedia-te aqui um pequeno exercício de previsão de tendências, oportunidades e desafios. Portanto, perguntava-te como é que tu vês o futuro do turismo sustentável em Portugal nos próximos 5 anos. Ok, bem, Bárbara, eu não tenho uma bola de cristal, está bem? Eu vou tentar aqui fazer aquilo que é a minha percepção, está bem? Eu acho, claro. Pronto, parece-me que nos próximos 5 anos podemos prever um cenário bastante dinâmico, ou seja, moldado por aquilo que são as tendências globais e locais e que nos têm vindo a habituar nos últimos anos. Onde a sustentabilidade será mais do que uma exigência, será aqui uma efetiva oportunidade para liderar a inovação deste setor. E, portanto, eu escolhi aqui 3, 4, digamos, tendências que acredito que muito em linha com esta conversa que estamos a ter, e até pela pressão da regulamentação, que não podem ser descartadas. Portanto, a descarbonização e neutralidade climática do setor. A meta da neutralidade carbónica da União Europeia até 2050 continua a impulsionar medidas concretas, e principalmente para estes setores que são pesados neste tema. E, portanto, nos próximos anos é expectável, e as linhas de financiamento também nos têm mostrado isso mesmo, que veremos um aumento dos investimentos em energia renovável, em eficiência energética, em redução das emissões de carbono associadas ao setor, e, portanto, é claramente uma tendência. Depois, uma segunda tendência mais ligada àquilo que é a percepção do próprio cliente final, é a valorização de destinos e atividades que são ou eco-friendly, ou responsáveis e com foco na experiência, mais do que o destino em si. Antigamente os clientes acabavam por selecionar o destino da moda, se me permitem, mas agora não, os turistas estão cada vez mais sensíveis às questões de sustentabilidade, ainda que muito ligados às questões ambientais. Porquê? Porque, regra geral, são aquelas que conseguem observar diretamente, não em primeira mão, mas têm cada vez mais a consciência daquilo que é o impacto negativo das suas escolhas, pelo que tendem a selecionar empresas ou destinos que demonstrem preocupações ecológicas e práticas mais responsáveis. E a par, também para combater aquele que é o ritmo frenético, não é? Que todos nós experienciamos no dia-a-dia, cada vez mais os turistas acabam por procurar uma conexão cultural com as experiências locais, com as pessoas locais, com os habitantes, não é? Com as suas tradições, e viajando ao seu próprio ritmo, mais do que os pacotes feitos de 7, 9, 10, 15 dias, não. Acabam por viajar ao seu próprio ritmo, à sua experiência, quase um slow tourism, não é? E assim é de esperar que se mantenha aqui um crescimento na procura da oferta de atividades associadas ao ecoturismo, ao turismo sustentável, ao turismo responsável e até mesmo a esta questão do slow travel nos próximos anos. Depois, outra tendência que eu encontro bastante importante e ligada àquilo que é a necessidade de trazermos cada vez mais
de deixarmos cada vez mais o business as usual e irmos mais para aquilo que é o business as nature, que é a base da nossa sobrevivência enquanto humanidade, é o crescimento do turismo regenerativo. Portanto, a sustentabilidade evoluirá naturalmente para algo mais ambicioso do que o tick the box, não é? Que todos estamos muito preocupados agora para dar resposta ao relato de sustentabilidade. E, portanto, este conceito, ele não se limita apenas a minimizar aquilo que são os impactos ambientais naturais e decorrentes de qualquer atividade humana, ok? Mas visa restaurar os ecossistemas e, portanto, é um bocadinho mais do que minimizar o mal e procurar maximizar os efeitos positivos. Portanto, muito alinhado com o conceito de deixar melhor do que encontramos. E, portanto, podemos esperar, assim, mais projetos de turismo focados no crescimento do turismo regenerativo, focados na biodiversidade e em parcerias com comunidades locais. E, portanto, dando resposta também aqui à última tendência que o setor do turismo se está a preocupar é dar resposta àquilo que é a preferência final dos consumidores, nomeadamente das camadas mais jovens. Portanto, elas continuam a preferir experiências que respeitam o ambiente e as comunidades locais e exige um grande esforço e quase que voltar um pouco atrás daquilo que é a máquina, o comboio do turismo, como está montado. Portanto, olhando muito naquilo que é a promoção dos produtos locais, a minimização de utilização de descartáveis, ou a oferta de alternativas ecológicas e, portanto, eu acho que estas 4 tendências, não alongando, existem mais, mas não alongando muito mais, eu acho que estas 4 tendências são efetivamente até pelas características do nosso país, são uma oportunidade para o setor do turismo em Portugal e posiciona-nos como um líder em sustentabilidade, ali muito no alinhamento do que a Bia comentou, e ajuda-nos também a olhar para aquilo que é a diferenciação na captação de investimento e financiamentos. De investimentos, perdão, e de financiamentos. Portanto, para além desta linha, continuarão certamente a ser fundamentais e a aparecer fundos europeus, não é recordado o Next Generation EU, que representam aqui uma oportunidade única para modernizar e para inovar este setor. E, portanto, em conclusão, fazendo aqui o wrap-up desta questão, eu diria que o futuro do turismo sustentável em Portugal nos próximos anos será marcado por grandes mudanças, continuará aqui uma grande dinâmica, existe eu acredito, oportunidades extraordinárias com base nesta desejada mudança de práticas do business as usual, com foco em organizações mais responsáveis, porque estão todos a observar, não é? Os turistas, todos os clientes, todas as partes interessadas estão muito focadas naquilo que os operadores turísticos estão a fazer. E importa referir, mais uma vez, que acho que eu devo fazer, que a sustentabilidade não deve ser apenas um requisito regulamentar, não é? E preencher um Excel ou algo que está pré-programado que as organizações devem responder, mas sim encarada como um fator decisivo para a competitividade das empresas. Portanto, nós temos em Portugal a capacidade e as condições de liderar esta transformação e temos recursos únicos, naturais até para o fazer, e, portanto, olhar mais para aquilo também que é menos tangível para nós conseguirmos ter um futuro todos melhor e, portanto, eu diria que, para terminar, o que está em jogo não é apenas o futuro aqui do turismo, mas o futuro das comunidades, das paisagens, das culturas como as conhecemos, das experiências turísticas como as conhecemos, e se nós o queremos oferecer aos nossos visitantes e continuar com esta riqueza, então temos que realmente adotar aqui outro tipo de práticas de sustentabilidade. Sem dúvida, Lourdes, muito obrigada por esta tua previsão e ao mesmo tempo por estes teus conselhos. Acho que foi uma participação, uma intervenção, aliás, bastante pertinente. Aliás, obrigada às duas, porque chegamos aqui ao fim do nosso webcast. Eu relembro que qualquer questão que tenham, deixem no chat e que certamente nós respondemos com a maior brevidade possível. Gostaria também de agradecer a todos que marcaram presença deste lado e que tenham aqui interesse num turismo então mais sustentável. Esta linha turismo mais sustentável do turismo de Portugal representa sem dúvida uma oportunidade única para as empresas deste setor, se alinharem não só com melhores práticas de sustentabilidade, mas também de alguma forma contribuírem para a preservação do meio ambiente, bem como a Lourdes falava muito bem, a valorização da cultura e do nosso património português. Obrigada e até um próximo webcast.